nós fizemos várias coisas sobre esse vídeo e estamos fazendo agora em relação à política. Em relação à política, não é bem o termo. Tem um desafio tecnológico do século XXI em relação à religião. Nós fizemos religião, religião não, nós fizemos enrolado. Nós fizemos desafio tecnológico, nós fizemos 3 aulas, desilusão, trabalho e questão da igualdade, liberdade e igualdade. Né? Então hoje nós vamos falar sobre o desafio político no século XXI. Hoje nós vamos tratar pontos. São 3 pontos, mas vamos dar 4. São 3 pontos, mas vamos dar 4 vídeos. A questão desse ponto de hoje vai ser tratada a questão da comunidade, da civilização e do nacionalismo. Amanhã a gente vai tratar de religião, quer dizer, uma política, mas vendo o aspecto religioso. Vamos tratar da questão da imigração. Então aí que vai ter 2 vídeos. Eu ia fazer um só, mas acho que é melhor fazer 2. E depois dos 7 vídeos, né, a gente tem aí uma dúzia para fazer sobre vários temas aí importantes, né, que estão acontecendo, no terrorismo, tal, né? Eu acho que a transmissão está... De novo? Não está 100% não. Bom. Mas está melhor do que ontem. Vamos lá. Então, vamos falar então hoje sobre a comunidade. Um dos pontos é a comunidade. Mas em que aspecto a gente vai querer abordar a comunidade? É que há muito tem se perdido que a comunidade tem corpo físico. Vamos lá. Mesmo que no século XX os humanos possam ser elevados à categoria de deuses, em 2018 ainda somos animais na idade da pedra. Para podermos florescer, precisamos nos basear em comunidades íntimas. Durante milhões de anos, é bom fixar, íntimas. Durante milhões de anos, os humanos adaptaram-se a viver em pequenos bandos de não mais de algumas dezenas de pessoas. Mesmo hoje em dia, para a maioria de nós, é impossível conhecer, de fato, mais de 150 indivíduos. Não importa quantos amigos no Facebook alardeamos ter, por exemplo, eu tenho 5 mil amigos. O que adianta isso? O que eu tenho mesmo, quando você vai ver as visualizações que tem, geralmente não bate no teto, passar um pouco de 200, mas eu tenho sempre 100 e pouco. É isso aí. Infelizmente, nos 2 séculos passados, as comunidades íntimas se desintegraram. A tentativa de construir grupos pequenos de pessoas que efetivamente se conhecem pelas comunidades imaginárias das nações e dos partidos nunca poderia ter sucesso total. Seus milhões de irmãos na família nacional e seus milhões de camaradas no Partido Comunista não são capazes de lhe dar a cálida intimidade que lhe dão um único irmão de verdade ou um amigo. Todo mundo sabe a dura isso. Consequentemente, as pessoas vivem vidas cada vez mais solitárias, num planeta cada vez mais conectado. Olha aí, conectado, solitário. O que é isso? Muito das rupturas sociais de nossa época podem ser atribuídos a esse mal-estar. Mas como implementar isso se a maior parte das corporações acredita que devia focar-se em ganhar dinheiro, que o governo devia fazer o menos possível e o gênero humano devia deixar as forças do mercado tomarem por nós as decisões realmente importantes? Mercado. Mas como implementar isso se a maior parte das corporações? Como? O problema é o seguinte, sabe? Os algoritmos podem ser bons para navegação de veículos, para curar doenças,
Mas quando se trata de resolver problemas sociais, meus amigos, queremos confiar em políticos sacerdotes. Na atualidade, existe um versus a ser pensado, que é entre online e offline. Mas o que quer dizer isto? Uma rede ou sistema, e por extensão seu utilizador, isso em linha, online, conectado, ativo, quando conectado a uma outra rede ou sistema de comunicações. Opostamente, fora da linha, offline, desconectado, desativo, representa a indisponibilidade de acesso à desconexão. Muitas vezes, em relação ao celular, eu vivo offline. Estou sempre fora. Ninguém me encontra. Muito utilizado no passado no ramo das comunicações telefônicas e da radiofonia, a internet trouxe estes termos de novo ao uso corrente, sendo amplamente utilizado pelos online e offline. Uma comunidade pode começar com um agrupamento online, mas para poder realmente florescer, terá de estar no mundo offline também. Se um dia algum ditador desconectar totalmente o plug da internet, será que as comunidades vão reagruparão para reagir? Serão capazes de organizar uma demonstração sem terem uma comunicação online? Por que não? Comunidades físicas têm uma profundidade que comunidades virtuais não são capazes de atingir, ao menos não no futuro próximo. Se tiver de cama, em casa aqui no Brasil, meus amigos online nos Estados Unidos podem ficar falando comigo, mas não poderão trazer uma sopinha nem uma xícarazinha de chá. Humanos têm corpos. Durante o século passado, a tecnologia nos distanciou dos nossos corpos. Perdemos a capacidade de dar atenção ao que tem cheiro e gosto. Às vezes a gente procura assim de viagem, né? Um turístico, umas coisas assim. É bonito, muito bonito a gente vê a visão. Cadê o corpo? Posso ter até uma comidinha ali, pô, esse troço aí parece ser gostoso. Parece, na visão. Eu não tenho nem cheiro, nem. Bom, em vez disso, ficamos absorvidos com nossos smartphones e computadores, mais interessados no que está acontecendo no ciberespaço do que está acontecendo lá embaixo na rua. Está mais fácil do que nunca falar com a sua filha, que é o meu caso, mas está mais difícil falar com, às vezes, uma pessoa que pode estar no meu lado no café da manhã, porque a pessoa está constantemente olhando para o seu smartphone, não para mim. No passado, humanos não podiam se dar ao luxo de tal licença. Nossos ancestrais coletores estavam sempre alertas e atentos. Percorrendo a floresta em busca de cogumelos ou lá o que fosse, observavam o solo, buscando mudança reveladora, porque prestava atenção ao movimento no capim para saber se não havia uma cobra de tocaia. Quando encontravam ou observavam com maior atenção para distingui-los dos seus primos venenosos. Quando eu corria muito, o que eu mais encontrava era isso. Eu corria com um camarada que a gente ia de vez em quando de moranguinho, tinha uns que era saudável, você podia comer, outros não, era venenoso. Chamava de mata uma coisa, mata um bicho desse brabo aí. Os membros das atuais sociedades afluentes não precisam dessa atenção tão apurada. Podemos caminhar pelos corredores de um supermercado enquanto digitamos mensagens. Podemos comprar qualquer um de 1000 itens de alimentação, todos supervisionados pelas autoridades sanitárias. Porém, o que quer que escolhamos, acabamos comendo diante de uma tela, verificando e-mails ou vendo TV, mal prestando atenção ao gosto. Não adianta muito que esse Facebook está comprometido a dar a você o poder de compartilhar suas experiências com os outros.
Mas talvez as pessoas precisem de ferramentas para se conectarem com as suas próprias experiências. Em nome do compartilhamento de experiências, as pessoas são incentivadas a entender o que está acontecendo com elas em termos de como os outros as veem. Se algo excitante, o instinto dos usuários do Facebook é pegar seu smartphone, tirar foto, postá-las no esperar pelas curtidas, no processo mal percebe o que eles mesmos estão sentindo. Na verdade, o que sentem é cada vez mais determinado pelas reações online. Pessoas separadas de seus corpos, sentidos e entorno físico sentem-se alienadas e desorientadas. Especialistas costumam pôr a culpa por esse sentimento de alienação no declínio de ligações religiosas e nacionais. Mas a perda de contato com o seu corpo provavelmente seja mais importante. Humanos não são capazes de viver felizes se estiverem desconectados de si. Se você não se sente em casa dentro do seu corpo, nunca se sentirá em casa dentro do mundo. Aonde você for, um estranho. Porém, quando se lembrar que os humanos têm corpos e que, portanto, precisam de estradas, hospitais e sistemas de esgotos, fica mais difícil justificar malfeitos, como a sonegação fiscal, como exaltar as virtudes da comunidade ao mesmo tempo recusar-se a dar apoio financeiro ou roubá-los aos mais importantes serviços da comunidade. Por exemplo, se considerando o guardião dos pobres e sendo o grande ladrão das estatais. Historicamente, corporações não foram o ideal para a revoluções sociais e políticas. Uma verdadeira revolução, cedo ou tarde, exigirá sacrifícios que corporações, seus empregados, seus acionistas não querem fazer. É por isso que o revolucionário estabelece igrejas, partidos políticos e exércitos. Um passo crucial para a unificação do gênero é considerar que os humanos têm corpos. Então, sobre a comunidade, o que eu queria realçar era isso. Comunidades têm corpos. Falar sobre a civilização. Será que só tem apenas uma civilização no mundo? Vamos lá. Vamos enfrentar essa questão. O choque de civilizações tem implicações políticas profundas. Os que apoiam o argumento que toda tentativa de reconciliar o Ocidente com o mundo muçulmano está condenada ao fracasso. Os países muçulmanos nunca adotarão valores ocidentais. E os países ocidentais nunca seriam capazes de absorver com sucesso minorias muçulmanas. De acordo com isso, os Estados Unidos não deveriam admitir imigrantes da Síria ou do Iraque e a União Europeia deveria renunciar à sua falácia multicultural de uma sociedade ocidental desenvergonhada. No longo prazo, somente uma civilização é capaz de sobreviver aos implacáveis testes da seleção. E se os burocratas em Bruxelas se recusarem a salvar o Ocidente do perigo islâmico, melhor que a Inglaterra, a Dinamarca ou a França façam isso sozinhos. Enquanto defendida a tese é enganosa, o fundamentalismo islâmico pode de fato representar um desafio radical. Porém, a civilização que ele desafia é uma civilização global e não um fenômeno unicamente ocidental. Não é à toa. O Estado Islâmico conseguiu se unir contra o Irã e os Estados Unidos. E até mesmo fundamentalistas islâmicos, apesar de suas fantasias medievais, estão calcados na cultura contemporânea global muito mais do que na Arábia do século VII. Mais importante, a analogia entre história e biologia, que sustenta a tese de choque de civilizações, é falsa. Grupos humanos, desde pequenas tribos até imensas civilizações, são fundamentalmente diferentes de espécies animais. E conflitos históricos diferem muito do processo de seleção natural. Espécies animais têm identidades objetivas que duram milhares e milhares de gerações. O fato de ser um
ou gorila depende dos genes e não de suas crenças. E genes diferentes determinam comportamentos sociais distintos. Por exemplo, chimpanzés vivem em grupos mistos de machos e fêmeas. Eles competem pelo poder, formando coalizões de apoiadores de ambos os sexos. Entre os gorilas, em contraste, o único macho dominante é um harém de fêmeas e comumente expulsa todo macho adulto que possa desafiar a sua posição. Os chimpanzés não são capazes de adotar a estrutura social. Os gorilas não são capazes de se organizar como chimpanzés. E até onde sabemos, chimpanzés e gorilas têm vivido nos mesmos sistemas sociais, não somente em décadas, mas por centenas de milhares de anos. Não há nada parecido com isso entre os grupos humanos têm sistemas sociais distintos, mas eles não são determinados geneticamente. E quase nunca duram mais que alguns séculos. Isso os alemães do século XX, por exemplo, em menos de 100 anos, eles se organizaram em 6 sistemas diferentes. O Império, a República de Weimar, o Terceiro Reich, a República Democrática Alemã, também conhecida como Alemanha Ocidental, a Federal da Alemanha, também conhecida como Alemanha Ocidental, e finalmente a Alemanha reunificada, né? Democrática. É claro que os alemães tiveram sua língua, seu amor por cerveja e salsicha, mas existirá alguma essência alemã que os distingue de todas as outras nações e se manteve inalterada em Guilherme II? Nada. E se existir, será que também estava lá 1.000 ou 5.000 anos atrás? Nada. Uma diferença ainda mais profunda que distingue os humanos dos animais. Espécies frequentemente se dividem, mas nunca se fundem. Chimpanzés e gorilas têm ancestrais comuns que remontam a 7 milhões de anos atrás. Essa única espécie ancestral se dividiu em 2 populações que depois seguiram seus caminhos evolutivos separados. Uma vez que isso aconteceu, não havia caminho de volta. Como indivíduos que pertencem a espécies diferentes não são capazes de produzir junto uma descendência fértil, espécies nunca se fundem. Gorilas não podem se fundir com chimpanzés, assim como girafas não podem se fundir com elefantes, e nem pode se fundir com gatos. Tribos humanos, em contraste, tendem a se aglutinar com o tempo em grupos cada vez maiores. Os alemães modernos surgiram da fusão de saxões, prussianos, suábios e bávaros, que não faz muito tempo, não tinham muito amor uns pelos outros. E os brasileiros, com portugueses escravizando os africanos. Em tempos pré-modernos, os humanos experimentaram não somente diversos sistemas políticos, mas também uma espantosa variedade de modelos econômicos. Boiardos russos, marajás indianos, mandarins chineses e caciques de tribos ameríndias tinham ideias muito diferentes sobre dinheiro, comércio, imposto. Hoje em dia, em contraste, quase todo mundo acredita em pequenas variações sobre o mesmo tema capitalista e somos enganados pela linha de produção global. Quer se viva no Congo ou na Mongólia, na Nova Zelândia ou na Bolívia, suas rotinas diárias e formas econômicas dependem das mesmas teorias econômicas, das mesmas corporações e dos mesmos bancos, das mesmas correntes de capital. Se os ministros da Fazenda de Israel e do Irã se encontrassem no almoço, eles teriam uma linguagem econômica comum e poderiam facilmente compartilhar suas agruras. Porém, a hegemonidade contemporânea é mais evidente quando se trata da nossa maneira de ver o mundo natural e do corpo humano. Se uma pessoa ficasse 1.000 anos atrás, importava muito o lugar onde vivia. Por exemplo, na Europa, o sacerdote local provavelmente diria que a pessoa teria irritado Deus e que para recobrar a saúde deveria fazer um donativo à igreja, uma peregrinação ao lugar sagrado e rezar fervorosamente por perdão. Então, a bruxa da aldeia poderia explicar que a pessoa estava sob a possessão de um demônio e que ela poderia expulsar o demônio por meio de uma canção, uma dança e o sangue de uma. Hoje, se a pessoa
menos diferença o lugar onde vive. Vai se encontrar médico com aventais brancos que aprenderam as mesmas teorias científicas, seguindo protocolos idênticos, exames idênticos, para chegar a diagnóstico muito semelhante. Prescreverão remédios produzidos pelas mesmas companhias farmacêuticas internacionais, ou seja, quase todos têm quase os mesmos conceitos sobre o corpo humano e as doenças. O que significa ser europeu em 2018? Não significa ter pé acreditar em Jesus Cristo ou preservar a verdade, e sim discutir veementemente sobre imigração, sobre a União Europeia e sobre os limites do capitalismo. Significa também perguntar a si mesmo obsessivamente o que define a minha identidade e preocupar-se com uma população cada vez mais idosa, o consumismo galopante e o aquecimento global. Em seus conflitos e dilemas, europeus do século XXI são diferentes de seus ancestrais de 1718 e 1940, mas cada vez mais semelhantes a seus parceiros comerciais chineses e indianos. Sejam quais forem as mudanças que nos esperam no futuro, elas provavelmente envolverão uma luta fraternal dentro de uma única civilização e não um embate de civilizações estranhas. Os grandes desafios do século XXI serão de natureza global. O que acontecerá com a mudança climática provocar catástrofes ecológicas? O que acontecerá quando computadores sobrepujarem os humanos em uma quantidade cada vez maior de tarefas e os substituírem em um número cada vez maior de tarefas e substituírem um número maior de empregos? O que vai acontecer quando a biotecnologia nos permitir aprimorar os humanos a estender a duração de vida? Sem dúvida teremos enormes discussões e conflitos amargos quanto a essas questões, mas não é provável que essas discussões e esses conflitos nos isolem uns dos outros. Exatamente ao contrário, eles nos tornarão mais interdependentes. Embora o gênero humano esteja longe de constituir uma comunidade harmoniosa, somos todos membros de uma única e conflituosa civilização global. Então, como explicar a onda nacionalista que é a maior parte do mundo? Talvez, em nosso entusiasmo pela globalização, tenhamos sido apressados demais ao desconsiderar as boas e velhas nações. Poderia a volta ao nacionalismo tradicional ser a solução para a nossa desesperada crise global? Se a globalização traz com ela tantos problemas, por que não simplesmente abandoná-la? Então essa é uma questão que a gente enfrenta. A situação é única. E se for, como é que a gente resolve esse problema? Sobre a questão da nacionalidade, vamos tocar num ponto apenas. Problemas nacionais exigem respostas globais. Olha a complicação. A nacionalidade tem, na atualidade, 3 grandes problemas suficientes para ameaçar o futuro da civilização. Um deles é, claro, guerra nuclear. É o colapso ecológico. Mas tem também a disrupção tecnológica. Vamos abordar apenas ela. Porque as outras duas são demais conhecidas, né? Quem sabe da guerra nuclear, o que vai acontecer, essa coisa ecológica toda e tal. Esse colapso ecológico. Como se sabe, a função da informação e da tecnologia abre a porta para cenários apocalípticos, que vão desde ditaduras digitais até a criação de uma classe global inútil. Tem um cara lá que pode ficar comandando. Eu sempre tem gente que fica olhando aquele monte de quadradinhos, aí vê a cidade, está acontecendo aquilo lá, aquilo lá. Daqui a pouco ele pode, vou fazer esse trânsito aqui, botar um sinal verde para ele, não sei o quê, entendeu? Então, pode ser com a pessoa está toda hora sendo observada, os seus passos todos, ou pode, além dessa ditadura, né, ela pode gerar essa questão da criação global de pessoas inúteis. Qual é a resposta a essas duas ameaças? Não existe uma resposta nacionalista.
Como no caso da mudança climática também não dá de discussão tecnológica, porque essa mudança climática não está. Um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz que nem existe esse negócio, essa questão do clima é uma questão que estão querendo impedir determinados países de desenvolver, outros acham que não. Também acontece isso também. Na disrupção tecnológica, o Estado-nação é simplesmente o contexto errado para enfrentar a ameaça. Uma vez que pesquisa e desenvolvimento não são monopólio de nenhum país, nem mesmo uma superpotência como os Estados Unidos, pode restringi-los a si mesma. Vê o caso aí da Coreia do Norte. Se o governo dos Estados Unidos proibir que se faça engenharia genética, isso não impedirá que cientistas chineses a façam. E se os desenvolvimentos daí resultantes conferirem à China alguma vantagem econômica ou militar importante, os Estados Unidos ficarão tentados a abolir sua própria proibição. Já se fez aqueles caras, os kamikazes e tal, né? Os kamikazes, né? Foi feito. Se você formar pessoas assim, vamos botar fantasia mesmo, não sei se fantasia tanto, mas por esses. Como é que chama essas coisas que. Você mexe no gene, mexe no outro, não sei o quê. Você, clone, você fazer clones. Já pensou fazer clone? E aí impor ali dentro uma forma de ser aquelas pessoas serem moldadas somente por defender a nação, serem um kamikaze. Não precisa nem agora assim, sei lá, um clone. Entendeu? Quantas coisas podem ser feitas, né? Especialmente no mundo xenófobo, em que um devora o outro, se um país optar por seguir um caminho tecnológico de alto ganho e alto risco, outros países serão obrigados a fazer o mesmo. Estou vendo até uma série aí do Narco. A gente vê que o camarada foi formar um império, mas formou e ele diz, e agora? Não tem jeito, a gente tem que ir cada vez mais para frente, não pode parar. Porque ninguém se pode dar o luxo de ficar para trás. Né? Para evitar uma corrida ao fundo do poço, o gênero humano provavelmente vai precisar de algum tipo de habilidade e lealdade global. Além disso, enquanto a guerra nuclear, a mudança climática ameaçam apenas, são três, né? A nuclear e a mudança climática ameaça apenas a sobrevivência física do gênero humano. As tecnologias disruptivas podem mudar a própria natureza da humanidade e estão entrelaçadas com mais profundas crenças éticas e religiosas humanas. Enquanto todos concordam que devemos evitar a guerra e o colapso ecológico, as pessoas têm opiniões muito diferentes quanto ao uso da bioengenharia e da inteligência artificial para aprimorar os humanos e novas formas. O gênero humano não conseguir conceber e administrar diretrizes éticas globalmente aceitas, sabe o que vai acontecer? As nossas portas estarão abertas a temporada para o Dr. Frankenstein. Quando se trata de formular essas diretrizes éticas, tudo é uma nação que sofre de um fracasso imaginário, grandioso de imaginação. O nacionalismo pensa em termos de conflitos territoriais que duram séculos, enquanto as revoluções tecnológicas do século XXI deveriam ser compreendidas em termos cósmicos. Depois de 4 bilhões de anos de vida orgânica evoluindo por seleção natural, a ciência está nos levando à era inorgânica configurada por um design inteligente. Neste processo, o Homo sapiens provavelmente desaparecerá. Ainda somos macacos da família dos hominídeos. Ainda compartilhamos com neandertais, chimpanzés, a maior parte de nossas estruturas corporais, habilidades físicas e faculdades mentais. Nossas mãos, olhos e cérebros são distintos de hominídeos, como também nosso amor, nossa paixão, nossa raiva e nossos vínculos sociais. Dentro de 1 ou 2 séculos, a combinação da biotecnologia inteligência artificial poderá resultar em traços corporais, físicos, mentais, que se libertam completamente do modo humano. Alguns que a consciência poderia até mesmo ser dissociada de toda a estrutura orgânica.
e surfar pelo ciberespaço livre de todas as restrições biológicas e físicas. Por outro lado, poderíamos testemunhar a total dissociação de inteligência e consciência. Lembra que eu falei ontem? Inteligência e consciência. E o desenvolvimento da inteligência artificial poderia resultar num mundo dominado por entidades superinteligentes, mas totalmente não conscientes. Esses filmes, a gente fica doido, são manobrados para aquele robô, aquelas coisas todas, mas que não tem consciência. Mas dominam. O que é o nacionalismo israelense, russo ou francês a dizer sobre isso? Para poder fazer escolhas sensatas quanto ao futuro da vida, precisamos ir bem além do ponto de vista nacionalista e olhar para as coisas de uma perspectiva global ou até mesmo cósmica. Me espanta quando eu vi, eu não sei, eu acho que mundo é esse. Eu vi assim lá no Irã, a gente fica com uma ideia que o pessoal passa para a gente do Irã, né? Mas eles foram lá e conversaram com as pessoas do Irã. As pessoas muito simpáticas. Então a pessoa começa a ter que fazer uma diferença entre a população e o governo. É esse que é o problema. Bom, mesmo num planeta unido, haverá muito espaço para o tipo de patriotismo que celebra a singularidade de minha nação e salienta minhas obrigações com ela. Mas se queremos sobreviver e florescer, o gênero humano não tem outra opção, a não ser completar essas lealdades locais com obrigações reais para com a comunidade global. A pessoa deve ser simultaneamente leal à sua família, à sua vizinhança, à sua profissão e sua nação. Por que não acrescentar à lista a humanidade e o planeta? É verdade que quando se tem múltiplas lealdades, conflitos são às vezes inevitáveis. Mas quem disse que a vida era simples? Isso é muito complicado. Você às vezes tem uma lealdade, sei lá, por exemplo, com teu filho, e você é polícia, e você sabe que teu filho é traficante. Aí como é que você fica? Qual lealdade que você segue? Em séculos passados, as identidades nacionais eram forjadas porque os humanos enfrentavam problemas e oportunidades que estavam muito além do escopo de tribos locais. E somente com uma cooperação que abrangesse todo o país poder-se-ia lidar com ele. No século XXI, as nações encontram-se na mesma situação das tribos antigas. Já não constitui mais o contexto no qual se tem de enfrentar os mais importantes desafios da época. Somos incapazes de lidar com um conjunto de situações globais sem precedente. Hoje, temos uma ecologia global, uma economia global e uma ciência global, mas ainda estamos encalhadas em políticas nacionais, não é globais, é nacionais. Entendeu como é que é? Olha a complicação. Economia, ecologia, ciência, tudo global, mas a política é nacional. Então você pensa, você quer fazer uma economia para o planeta. Aí tem uma nação que diz, não, isso aqui você não pode mexer. Politicamente você diz que não pode mexer naquilo. Então não pode distribuir água, não pode distribuir comida, não pode... Não. É complicado. Por isso que o Meixo Sama falava que ia se ter uma coisa global, uma presidência mundial, lembra? Mas não é essa que a ONU está querendo, não. Estou falando da de Meixo Sama. Essa incompatibilidade impede que o sistema político combata efetivamente nossos principais problemas. Para ter uma política efetiva, temos ou de desglobalizar a ecologia, a economia, a marcha da ciência, ou então, ao contrário, globalizar a nossa política. Como é impossível desglobalizar a ecologia, a marcha da ciência, e como o custo da desglobalização da economia seria provavelmente proibitivo, a única solução real é globalizar a política, ou seja, a dinâmica dos países e até mesmo das cidades deveria dar mais importância a interesse e problemas globais. Nunca naquela situação, não está me afetando, meu país não está me afetando. Mas se você olhar, às vezes aquilo que você está fazendo está contaminando o mundo, está influenciando o mundo negativamente.
É pouco provável que sentimentos nacionalistas sejam de grande ajuda. Talvez então possamos confiar nas tradições religiosas universais da humanidade para que nos ajude a unir o mundo? Centenas de anos atrás, religiões como o cristianismo e o islamismo pensavam em termos globais e não locais e estavam sempre profundamente interessadas nas grandes questões da vida e não apenas nas lutas políticas desta ou daquela nação. Mas religiões tradicionais ainda são relevantes? Teriam o poder de reconfigurar o mundo ou são apenas relíquias inertes do nosso passado, arremessadas aqui e ali pelas poderosas forças de estados, economistas e tecnologias modernas? Aí é que eu entro, porque para mim, estou falando para mim, é claro que é para mim, eu acho que eu estou interpretando certo. A solução é a ultra-religião da Igreja Messiânica Mundial. Não é a religião que existe por aí, é a ultra-religião que com sua cultura messiânica, revolucionária, que abrange tudo, não é abrange só a religião, abrange até a política, a economia, abrange você falar sobre Deus, sobre o mundo, sobre o homem, sobre Messias, sobre religião mesmo também, sobre cultura, sobre jorei, agricultura, belo, sobre governo, política, economia, sobre saúde, prosperidade, paz, sobre felicidade, cidade e paraíso. Isso tudo está, se quiserem, vai lá na Bíblia do século XXI, que torna a falar, foi uma sistematização que nós fizemos de todos os ensinamentos do Messias Messiano, né? Estão lá no volume 3 e 6, são 19 volumes, no volume 3 e 6. Volume 3, não, volume 3, 6, não, volume 7 e volume 9. Não, estou falando errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 4 e no 6. 4 é o religião, não, está errado. 5 é religião e o 6 é a cultura. São os dois. 6 é cultura. Bom, é isso que nós tínhamos para falar sobre o outro. Agora, responderei as perguntas. Tem umas pessoas que entraram e a Cissa Maffei entrou, colocou um bonequinho rindo, assim, dando uma gargalhada, e em seguida ela colocou, gente, ele é messiânico. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, entendeu? Se ela não sabia que você era messiânico, se ela nunca tinha te acompanhado, e aí está vendo hoje a transmissão, ouviu em algum momento, aí viu o altar, identificou. Aí eu não sei o que ela quis dizer. Se você puder informar para a gente aí o que você sentiu, o que você viu, né? Para dizer, gente, ele é messiânico. A transmissão ficou com altos e baixos. A internet, hora ficou um pouquinho ruim, mas depois de um certo tempo ela se estabilizou. E eu não sei como é sobre que isso, meu amigo, as pessoas podiam dar um feedback assim pra gente. Sobre isso é o seguinte, eu tenho conversado o tempo todo com agora se a pessoa foi para a Oi. Ele me falou que... É porque que aqui a gente não tem fibra ótica. Aqui nós não temos fibra ótica. Então, no nosso entorno a fibra ótica ainda não chegou. Ele falou que o governo tinha perdoado uma dívida enorme da Oi, mas em compensação quer dela que ela atenda o país, né? E eles ainda estão numa distância para a gente, acho que uns 2, 3 quilômetros, eu acho. Aqui em Teresópolis a questão é assim, a fibra ótica chega mais para o interior do que para o grande centro de Teresópolis mesmo. Porque a fibra ótica é a única opção que essas pessoas no interior têm. Então eles vão fazendo cabeamento lá e vão atrasando a chegada da fibra ótica aqui para a cidade. Porque para fazer na cidade, aí começa a ter que furar chão, aí começa a incomodar um ou outro. Na roça não, passa o trator ali e resolve o problema. Ou seja, aí eu falo para ele assim, pô, isso aqui parece um lugar amaldiçoado, cara, pô, não tem as coisas. Aí daqui a pouco a gente fala o seguinte, aqui em Teresópolis, nesse lugar que eu moro, aqui a única coisa que chega primeiro é o vento, a chuva, porra. O resto não tem tecnologia, né? Mas não tem pergunta nenhuma, não. Não tem pergunta nenhuma? Ô Cícero, você não quer falar nada, não? Só ficou boa agora a transmissão para mim, o João está dizendo. Pô, poxa, que chato. Isso é muito chato. Eu
Só que eu não posso fazer Você nada. antecipou, né, até para 4 horas, para ver se a gente pegava um horário mais tranquilo, né, Nós estamos tentando ver qual é o melhor horário. Mas nesse período aqui, porque porque esse tem feriado que feriado, bateu né? de quinta a terça, esse troço vai ficar insuportável, porque você tenta sair, é um monte de gente aqui, né? Que pena. Só botando face no selfie, batendo, aí vem. Tem gente que assim são os bobalhões mesmo, né? Aí vai em qualquer lugar, eles acham que eles estão mostrando que eles são muito felizes. Vão em qualquer lugar, aí vão ali tomar um chopinho, aí junta 3, 4, 5 pessoas, todo mundo rindo. Aquele sorriso pior do que o Bolsonaro. Pô, cacete, faz outra coisa mesmo. Vai lavar um tanque, aí o pessoal vai dizer, você é contra o... Eu não falei nem que era mulher, não. Tem pergunta. Ministro, a tecnologia poderia ser inimiga da criatividade? Do Felipe Lisboa. Bom, eu acho que não, né? Quer dizer, podem tentar fazer isso, mas o ser humano, o que mais distingue ele realmente, porque você vê, quando você diz assim, o que é o homem? É imagem e semelhança de Deus. E o que é o Deus? Deus, uma das primeiras coisas que a gente aprende, é que ele é o criador de tudo. E o que é que nós somos? Nós somos um criador menor, mas nós somos um criador. Você vê que até para criar pessoas, que somos nós que estamos aí. É homem, mulher, estão criando pessoas, né? Produzindo pessoas. Quer dizer. Nós somos criador, por exemplo, estou dando essa palestra. Produzindo como assim? Nós estamos dando essa palestra aqui. Criação. Né? E a criação é o tempo todo. Agora, acontece que tem pessoas que vivem uma vida, vivem uma coisa, que eu acho que é contra-evolutivo, contra-crescimento. Que a pessoa é simplesmente um reprodutor constante. Ele reproduz o sistema, o sistema precisa, que nem traficante lá na favela. A garotinha começou a crescer mais um pouco, aí pega, então lá na África, aquele pessoal pega os filhos, né, os homenzinhos, pega eles, aí dá a espingarda para ele, dá o fuzil, dá o R-15, e aí fica reproduzindo o sistema, aí a polícia mata uma quantidade, nasce outro. Quer dizer, reprodução de professor também, que só ensina só o tempo todo reproduzindo, aprende aquilo e vai dar as mesmas coisas, que ele não tem. E é professor, é tudo, quer dizer, a maioria do nosso sistema, ele impede que as pessoas sejam criativas, né? Quer dizer, então, não é a tecnologia que está fazendo isso, é a ideologia, a filosofia que está produzindo que as pessoas não sejam criativos, mas todo mundo adora ser criativo. Você vê, nosso futebol, pior, qual é a situação? Não é só nosso, não, é geral. O que está se perdendo? Aí, tática, aspecto físico, condições físicas, excelente. Agora, a técnica está cada vez pior porque as pessoas não são criativas mais. Eles ficam aprendendo futebolzinho com o professor. Aí o professor passa a bola. Aí o que é que você mais vê no futebol hoje em dia? Você passa a bola para um lugar, daqui a pouco você joga para o lado esquerdo, daqui a pouco volta para o meio de campo, no meio de campo você já pressionar um pouco o meio de campo joga para o zagueiro, se o zagueiro for um pouco profissional, joga para o goleiro, o goleiro dá um chutão para frente. Olha que porcaria. Ou então ficar rodando bola. Caramba, isso não tem criatividade nenhuma. Isso foi o que me fez sair e nunca mais voltei ao Maracanã. Nunca mais. Não, o time joga, era a máquina tricolor, jogava aquele negócio, ganhava de 1-0, ficava satisfeito, jogava tudo atrás ali, não sei o que, aquela retranca desgraçada. O que? Eu vou ficar, não é nem pagando o problema não, é perdendo tempo, ficar vendo, esse futebol que eu vejo na televisão é chato, mas é chato para burro, cara. Se você olhar, às vezes, tem times, às vezes, que não dão um chute a gol. Cara, qual é o resultado? O futebol, qual é a meta? A meta é você fazer gol. O cara não chega no gol.
Entendeu como é que é? Sem criatividade não dão nem um dibre mais. Bom, não sei se eu já falei isso. Não sei se ele ficou satisfeito com a Não sei resposta. se ficou satisfeito. Mas tem um monte de gente aí que eu estou vendo, né? Tem bastante gente aqui acompanhando. Quer dizer, o horário não está ruim. As Amanhã. pessoas entraram, não sei se ficaram. Tem Amanhã, 4 pessoas visualizando. 5. Bom. Amanhã eu. Obrigado, ele está agradecendo. Obrigado. Obrigado a você. Amanhã, então, nós vamos falar sobre a religião. A religião é assim, é a política, mas olhando o aspecto religioso. Vocês lembram que eu andei dando uns toques, a coxa mesmo, dei toquezinho. Igual, se os governos, os estados, as políticas não estão resolvendo o problema, quem é que vai resolver? São religiosos? Mas que religiosos? A tradicional não tem, tudo alienado, pô. Parece que o mundo gira em torno deles, que eles só estão preocupados com donativo, com formar a gente, pô. Cacete, assim como é que você vai resolver o problema do mundo, pô? Por isso que eu digo, tem que se prestar atenção na ultra-religião de Meixo Sama, na sua cultura revolucionária, cultura messiânica, que trata de todos os aspectos. Por que tem que tratar de todos os aspectos? Porque tem que formar uma nova cultura. Esta cultura que está aí não leva ninguém para frente. É materialista, é egoísta, entendeu? Então não tem gratidão, é esse tipo de cultura que está formada. Então nós temos que formar uma outra cultura, para aí você começar a pensar com essa formação de pessoas novas, então médicos novos e políticos novos, eles vão precisar de uma nova estrutura, de novos métodos, de novas coisas. Aí sim a gente vai formar uma cidade paradisíaca, aí no mundo vai se tornar um paraíso terrestre. Mas com essas porcarias que estão aí, que não... Como é que eu vou falar? Porcaria no sentido de que são pessoas de nível espiritual muito baixo. Então esses caras só vão ficar atrapalhando o tempo todo. Você vê agora, o Brasil tem que dar um passinho para frente. Não é? Você vê essa corja toda tentando atrapalhar para a gente ir um pouquinho para frente. Fica atrapalhando. Atrapalha. Em nome de quê? Porque eles é que tem que dizer o que tem que ser. Eles é que tem que continuar no poder. Eles é que... Não, rapaz, vocês perderam. Sai, vaza, porra. Obrigado. Até amanhã, hein? Amanhã eu acho que eu vou tentar fazer nesse mesmo horário. Acho que é melhor. Não, que horas? Tá. Então 7? Pode ser. Então 7 horas, vamos tentar de novo. Tá, obrigado, bom domingo para todos. Até logo.